Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre a poesia pós-moderna. Bem, para introduzir, primeiramente meu nome é Thalisson Eric Norato Nunes e eu quero falar para vocês que o pós-modernismo foi um dos movimentos literários com mais vertentes diferentes. Nele, você pode encontrar desde uma poesia desconstruída até música popular brasileira. Também conhecido como a terceira fase do modernismo brasileiro, o pós-modernismo foi um movimento que abrangeu tanto a prosa como a poesia. Bem, o seu contexto histórico é o seguinte: o movimento pós-moderno surgiu após o modernismo e a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o mundo passava pela terceira revolução industrial e por diversas mudanças tecnológicas e sociais. As máquinas foram substituindo aos poucos o trabalho humano. As lutas de classe começaram a ganhar fôlego e os indivíduos se questionavam sobre sua existência e sobre a forma de organização do mundo. A modernidade aumentou as desigualdades sociais e a destruição do meio ambiente tornava-se cada vez mais perceptível. As ideologias chegaram ao fim e pessoas começam a compreender que os projetos utópicos foram deixados de lado. O consumo extremo mais o culto do corpo tornaram-se o modelo dessa nova sociedade. A sociedade do espetáculo ganhou novas proporções e o homem deseja muito mais do que consumir coisas. Agora ele deseja experiências marcantes, encontrar novas pessoas, ter sensações e vivências nunca experimentadas. A internet e as novas tecnologias de comunicação contribuem para isso. É possível agora conversar com a pessoa do outro lado do mundo com apenas um clique. Nesse contexto, a arte pós-moderna surge para questionar os valores individualistas e refletir todo esse momento social. A pop art passa assim a ironizar a sociedade de consumo e a arte conceitual passa a conversar com os vazios e incertezas sociais, que vamos falar mais em conversa sobre outras artes, mais tarde. Mas, ao mesmo tempo em que critica o consumo, essas artes que eu falei, a arte contemporânea vira consumo e passa a ser alvo do mercado internacional. Bem, então o que é poesia pós-moderna, Thales? Nesse momento do modernismo, ao mesmo tempo em que a liberdade formal, conquistada pelas gerações anteriores, é aclamada pelo concretismo, surgem outros poetas que desejam escrever de formas diferentes. Já falando sobre as características, bem, meu nome é Luiz Felipe Cunha da Silva. O pós-modernismo ele foi introduzido a partir dos anos 60 e veio acompanhado dos avanços tecnológicos, da era digital, da expansão dos meios de comunicações, da indústria cultural, bem como do sistema capitalista. As características predominantes eram ausência de valores e regras, imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão, o que era o oposto do modernismo, onde suas características principais eram o racionalismo, ciência e os valores burgueses. Então, meu nome é Joyce Regis da Silva e no campo da arte dessa época ficou mais marcada a poesia, onde a geração de 45 nega a liberdade formal, as ironias, as sátiras e outras características modernistas, buscando assim uma poesia mais equilibrada e séria, como as de João Cabral de Melo Neto, que devido à sua formação de engenheiro, colocou toda a sua precisão de um estudante de exatas em sua poesia. Sua obra era seca e objetiva, não havia floreios, mas apenas o que precisava ser dito. Segundo sites, ele foi o poeta mais importante da geração de 45. Com isso, vemos que a poesia aqui deveria seguir um modelo mais formal, com versificação mais regrada, maior erudição e uso de temas mais universais, como as obras de João Cabral de Melo Neto novamente, onde eram citados os muitos problemas de sua região natal, Pernambuco. Por outro lado, nesse mesmo momento surgiu também o concretismo, a poesia praxe, o poema processo, o poema social, a poesia marginal e os músicos poetas, que buscam a intextualidade com outros meios de expressão. E os autores e obras que foram destaques em meio a esse movimento foram, como eu já havia dito antes, o João Cabral de Melo Neto, com a obra principal sendo O Cão Sem Plumas, de 1950, Clarice Lispector, com A Paixão Segundo GH, de 1964, João Guimarães Rosa, com A Sagarana, de 1946,
Ariano Suassuna com o Alto da Comparecida, de 1955, Lígia Fagundes Telles com A Ciranda de Pedra, de 1954, e Mário Quintana com Antologia Poética, de 1966. E essa geração de 45 corresponde a um dos mais importantes e produtivos momentos da literatura brasileira. Também conhecida como terceira geração modernista, surgiu em um contexto histórico interessante, o que proporcionou uma experiência literária voltada para a questão estética. Como já se falou um pouco antes sobre o concretismo, o concretismo é um movimento artístico e também uma corrente literária. O concretismo ele se instaurou no Brasil através da publicação da revista Noiganas, em 1952, e responsabilidade de poetas como Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Augusto de Campos. Juntos, os três foram os responsáveis por impulsionar o movimento na poesia brasileira. No entanto, o lançamento oficial do concretismo brasileiro ocorreu em 1956, na Exposição Nacional de Arte Concreta, em São Paulo. Para os artistas, a poesia era além de palavra e som, era visual. Esse conjunto de características, inclusive, recebeu o nome de verbe voco visual. Para eles, verbe fazia referência ao verbo, ou seja, à palavra. Já o voco era o som, a leitura da poesia. Por fim, o visual, que era a principal característica do movimento. Como eu comentei antes sobre os principais autores, vou comentar um pouco sobre eles e as suas obras, tendo como principais Haroldo de Campos e a sua poesia Nasce e Morre, de 1965, Augusto de Campos com sua poesia Lixo Luxo, de 1976. Inclusive, tem um fato a falar sobre essa poesia. Como vocês estão vendo aí, se trata de uma palavra grande, escrita luxo, e ela é fragmentada por diversas palavras lixo, ou seja, remete nessa situação ao luxo da sociedade, a parte da população mais rica, onde é o que tem mais destaque, e essa grande população mais rica, ela é produzida através da população mais pobre, que simboliza o lixo nessa palavra. Então a gente pode ver grandes coisas que eles usam, como o uso da palavra e do verbo, que eles colocam vários significados. Tem também a sua poesia Pós-Tudo, de 1984, O Pulsar, de 1975, e finalizando com Décio Pignatari, com sua poesia Beba Coca-Cola, de 1957, Organismo, que foi feito em 1960, e Poesia, em 1977. Bom, já falando sobre a conversa literária, meu nome é Tiago Jonas de Lima Rodrigues e eu vou falar para vocês as semelhanças e diferenças entre a escola anterior, ou o movimento que veio, no caso do modernismo, sobre o pós-modernismo. Bom, as semelhanças entre esses dois são que ambas refletem as inseguranças, desorientação e fragmentação do século XX. Bom, além disso, eles também foram muito influenciados por movimentos como guerras mundiais, industrialização e urbanização. Nas diferenças, podemos citar em relação à definição e características dessas duas. Bom, na definição, o modernismo se diferencia, de forma geral, como um movimento, pois predominou ali por volta do século XX, enquanto que o pós-modernismo nem foi um movimento, nem foi uma escola. O pós-modernismo foi uma fase, um período do modernismo. Nas características, podemos citar a ruptura com os estilos tradicionais da prosa e poesia, enquanto que o pós-modernismo foi caracterizado pelo rigor mais formal, com aquela preocupação em atender temas social, moral e político. Nos autores, as diferenças são que os autores modernistas romperam intencionalmente com os estilos tradicionais de escrita e se concentraram no interior e na consciência em seus escritos. Já no pós-modernismo, os escritores usaram de propósito uma mistura de estilos anteriores. Falando sobre suas técnicas, a diferença é que, no modernismo, o fluxo de constância foi a principal técnica introduzida durante esse movimento. Já no pós-modernismo, eles utilizaram técnicas como fragmentação, intertextualidade, narrador, não confiável, paródia, humor negro e paradoxo. Falando agora sobre a poesia social, como o nome já diz, os autores abordavam temas e problemas de origem sociais e de ordem cotidiana,
sobretudo no campo da política, utilizando uma linguagem mais simples e direta. Podemos citar autores como G.R. Campos, Tiago de Mello, Moacir Félix, Ferreira Goulart e João Cabral. Bem, pessoal, foi muito bom ouvir todos vocês, mas agora vamos conversar sobre a conversa com outras artes, nesse tempo do pós-modernismo, ok? Além da poesia que a gente já falou. Bem, eu posso começar citando a arte conceitual, certo? Que foi que eu falei lá no início que eu ia falar. Bem, a arte conceitual é um movimento que compreende que a ideia por trás de uma obra é mais importante que sua aparência ou as ferramentas que a compõem. O conceitualismo defende que uma obra de arte deve, antes de tudo, causar reflexões, provocações e questionamentos no espectador. Como vocês podem ver aí, essas obras são muito interessantes, né? Temos também a pop art. A pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela produção de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, American Way of Life. O termo em inglês significa arte popular, né? Pop art, e surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. Temos também a body art, forma de arte que transformava o corpo humano em uma obra viva, body art, em português, arte do corpo. Foi um estilo artístico que começou em 1960, nos Estados Unidos e Europa, e tinha o corpo como principal expressão artística, ou seja, a tela foi substituída por corpos humanos, tornando a arte uma obra viva. Como a gente está vendo aí nas imagens que aparecem aí para vocês, obras feitas com o corpo humano, né? Uma obra viva, que era o sentido desse estilo de arte. Além desse tipo de arte, podemos ver outros tipos, como o hiperrealismo. O hiperrealismo é um gênero de pintura e escultura que tem um efeito semelhante ao da fotografia de alta resolução. O hiperrealismo é uma evolução do fotorrealismo, e o termo foi usado para designar um movimento artístico que nasceu nos Estados Unidos e na Europa em torno de 1968. Não entrando muito a fundo, também irei comentar sobre a arte cinética. A arte cinética nada mais foi do que uma corrente das artes plásticas que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos ou ilusão de ótica, ou truques de posicionamento de peças. Além dessas artes que eles citaram, uma das que me chamou a atenção foi o fotorrealismo, que é a denominação de uma escola de pintura que transporta com bastante fidelidade para o meio pictórico imagens originalmente obtidas com uma câmera fotográfica. A escola começou a florescer nos Estados Unidos no final dos anos de 1960, como uma derivação da arte pop e como uma reação ao expressionismo abstrato e ao minimalismo, e veio a gerar uma corrente ainda mais detalhista conhecida como hiperrealismo. E a outra também que me chamou a atenção, que eu já até citei aqui no meio desse texto, foi o expressionismo abstrato, que foi um movimento artístico com origem nos Estados Unidos, cujo o auge foi atingido nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro movimento especificamente americano a atingir influência mundial, colocando Nova York no centro do mundo artístico, posição previamente exercida por Paris, na França. Por vezes, é chamado de Escola de Nova York. Além dessas conversas com outras artes, podemos citar a arte urbana, ou street art em inglês. É um tipo de arte encontrado nos espaços urbanos. Geralmente, manifesta-se por meio de intervenções, performance, grafite, teatro, dentre outras. Essas ações artísticas ocorrem em ambientes públicos, Por conta disso, interagem diretamente com os indivíduos. Além da arte urbana, podemos citar nos dias de hoje a arte digital, que basicamente é qualquer tipo de manifestação artística produzida através dos meios eletrônicos, como o uso de softwares e hardwares avançados que permitem a criação, a edição, o redimensionamento e outras modificações dentro do âmbito virtual. Então, pessoal, para concluir, o pós-modernismo abrangeu um período muito importante na literatura brasileira. Em termos históricos, ela viu o fim da Segunda Guerra Mundial, a ditadura de Vargas e a ascensão da ditadura militar, sem falar nas mudanças tecnológicas que ocorriam cada vez com mais rapidez. Por isso, é tão importante se debruçar diante desse movimento literário e descobrir quais eram os problemas pelos quais o Brasil passava naquele período. Bem, hoje a gente aprendeu com Joyce, com Felipe e com Tiago sobre todas as coisas que envolvem a poesia pós-moderna, ou pelo menos grande parte das coisas que envolvem ela.
Bem, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Muito obrigado por estarem assistindo. Qualquer coisa, mandem um comentário logo aí abaixo. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.